Tem gente que acorda cedo para trabalhar, tem gente que acorda cedo para fazer o Brasil funcionar. E hoje eu quero ouvir quem vive correndo contra o relógio. Quem entrega comida, quem entrega remédio, quem entrega documento, quem entrega esperança. Mas quem cuida de vocês? A força desse primeiro episódio do nosso Paraíba Pod está em começar ouvindo quem quase nunca é ouvido. Motoboys e motogirls hoje são símbolo de um Brasil que trabalha muito, corre contra tempo, enfrenta chuva, enfrenta sol, trânsito, assalto, pressão de aplicativo e mesmo assim segue em frente. A nossa conversa de hoje é com a Miriam Araújo, que trabalha como motogirl há 7 anos, na luta pelas ruas de João Pessoa. Miriam, qual foi o momento da sua vida que você decide trabalhar como motogirl? Oi, Poliana, muito obrigada pelo espaço. Para a gente sempre é um espaço maravilhoso mostrar o nosso lado. Então, eu decidi unir o amor pela moto, uma forma de ganhar dinheiro. Na pandemia, eu tinha uma loja de personalizados e, infelizmente, eu tive que fechar como muitos trabalhadores. E vi que o segmento das entregas estava desenvolvendo muito rápido ali durante a pandemia. Tanto é que naquela época fomos heróis. E hoje nem tanto, né? Mas começou dali mesmo, o pontapé. Eu já fazia as minhas entregas pessoais e agora, da pandemia para cá, é o meu único meio de sustento. Todo mundo ficou em casa e vocês trabalhando, entregando comida, Exatamente. entregando documento, entregando esperança. E o que essa profissão mudou na sua vida? Então, a profissão me trouxe um olhar para mais pessoas. A minha dor não era só minha dor. A minha dor era de diversas mulheres no Brasil todo. A gente fala que a dor da mulher só está mudando de estado, mas meus olhos se expandiram mais a visão para que tudo aquilo que eu questionava, muitas outras mulheres questionavam também. Veja como a gente tem sororidade, né? A sua dor é a minha dor e, de repente, unem todo mundo na dor que transforma o amor, né? Exatamente. Qual foi o momento mais difícil? Vocês sentem preconceito? Então, Pauliana, o momento mais difícil foi se organizar. Eram poucas mulheres na Paraíba, então foi uma escuta pequena e foi se desenvolvendo e criando corpo. Ao longo do caminho, a gente encontrou muito machismo, muita misoginia, lugar de mulher na cozinha, lugar de mulher cuidando dos filhos e da casa. Jamais, hipótese nenhuma, mulher colocar um passageiro homem na garupa, ela ser uma mulher casada, ela não pode fazer isso. Então, a gente pousou numa profissão totalmente masculina e acabou tendo que se travestir também. Então, a dificuldade é que as empresas não viam a mulher ali naquele local. Então, a gente encontrou diversos, mais problemas do que solução, pelo fato das vestes não serem apropriadas para mulheres, sobre a bag também não ser apropriada para mulher, o problema no trânsito, quando eles veem que é uma mulher. Então, o machismo estrutural que existe, e principalmente no Nordeste, ele é muito mais agressivo em cima da mulher trabalhadora sobre 2 rodas. Eu fico a imaginar, porque até então a moto era um transporte só masculinizado. E de repente a mulher sobe na moto e faz a entrega com muita propriedade, com muita presteza. A entrega do serviço que nós mulheres fazemos é com muita responsabilidade, mas é em cima de uma moto. Então, quando você fala que teve que se travestir de homem para passar bem, isso para mim me fere. A gente não precisa ser homem para a gente fazer a entrega de um serviço e nem para a gente disputar um espaço que é nosso. E fico a imaginar a quantidade de preconceitos que vocês sofrem e que vocês lutam diariamente. Tudo é planejado de uma forma. O capacete danifica o cabelo. Como a gente estava conversando, a maquiagem fica no capacete. Brinco. Eu, particularmente, gosto de brinco grande, mas tira e bota capacete e acaba machucando a orelha. Então, são esses pequenos detalhes. As roupas são folgadas para proteção. Então, até por segurança também, sabe, Pauliana? Uma roupa mais colada vai atrair outros olhares. Então, quando a gente fala sobre se travestir, é isso. A gente não tem a segurança no trabalho que proteja ali a qualidade da mulher. Ela se vestir, ela ser uma mulher com
autoestima alta, Sim. elevada, e se vestir como mulher, então a gente acaba se travestindo usando as roupas e os acessórios que tem, que são criados para homens. Pois é, em pleno século XXI, a gente tem que passar por isso ainda, e são coisas extremamente importantes. É um trabalho que veio para ficar, o mundo globalizado já traz isso para a gente, e a gente ainda tem que passar por essas situações, e essa é a rotina do dia a dia. Imagino eu, como mulher, eu tenho um monte de coisa que as mulheres, que todas as mulheres têm. Eu tenho um TPM, eu tenho dor de cabeça, eu tenho enxaqueca. Você sente isso? Por incrível que pareça, a gente estava discutindo, a escala do entregador é 7/0. A gente está numa discussão enorme no fim da escala 6/1. Vida. Mas a nossa é 7/0, porque a gente não tem apoio. E a mulher que trabalha no período Menstrual. menstrual é mais complicada ainda. Eu estou hoje nessa situação. Então, a cólica, Puxa vida. o constrangimento por não ter banheiro Sim. para trocar, que o Absorvente. ginecologista fala que tem que ser trocado absorvente de Sim, 3 em 3 horas. Como a gente faz isso se não tem banheiros apropriados? é verdade. Então, é também uma coisa que acontece e a gente não prevê quando chega. Então, tem o constrangimento de uma roupa suja. A bag, quando fecha, o fecho é em cima do seio. Então, quando a gente está no período menstrual também, o seio fica um Nossa pouco mais Senhora. sensível. Então, tudo isso que a gente fala, assim, sobre os desafios para o trabalhador é difícil, para a mulher ainda mais, porque são 12 a 14 horas por Sim, dia. A gente está vestida ali com calça jeans. O Nordeste faz um calor é verdade. gigantesco, então a gente não tem banheiros apropriados para tomar banho, se higienizar. Então isso vai levando, acarretando a bactérias, fungos e infecções. É verdade. E fico pensando, né? E fazer xixi também, né? De repente tem que parar para usar um banheiro. E vocês têm banheiro apropriado para mulheres? Não, e já teve relatos de mulheres trabalhando de fralda, Nossa. diminuindo o fluxo de beber água, porque quando tem a demanda muito grande, não tem como parar. Quando tá todo mundo comendo, é a hora que a gente tá fazendo dinheiro. Quando tá todo mundo em casa, é o horário de pico. Então, a gente apela para shopping, posto de gasolina que às vezes não cede. Atualmente a gente só tem um ponto de apoio, mas é dividido um banheiro para homens e mulheres, porque é um banheiro unissex. E olha a sensação que é. O aplicativo é algo que você é mecânico, mas tem vida, né? A pressão pelo tempo de você responder o aplicativo, de você fazer a entrega, às vezes não. Ele não coaduna com as necessidades da mulher. São mulheres. Mulheres também têm suas necessidades próprias. E a gente que pede, que está em casa, no seu lar, no seu conforto, numa caminha quentinha, querendo um sanduíche, querendo um lanche, a gente nem pensa. São mulheres que estão entregando. E essa hora, elas já jantaram? Elas conseguiram também fazer seu asseio? Será que elas estão na TPM? Eu fico a imaginar o quanto, nesse momento, é preciso esse olhar da política para fazer essa rede de proteção, porque são pessoas. E pessoas merecem atenção e proteção. E eu fico pensando assim, puxa, a gente precisa parar para entender isso, né? Até porque o quantitativo de pessoas que trabalham nesse serviço agora é um quantitativo considerável e a gente tem que entender que são pessoas. O aplicativo pode até não ser pessoas, mas as pessoas que estão fazendo esse transporte, que estão carregando o Brasil nas costas, são gente e são mulheres, que sentem todos os problemas das mulheres, são mães. E os filhos, e a família, como é que fica? Quantas horas você trabalha por dia? Eu trabalho em torno de 10 a 12 horas. Porque eu tenho uns compromissos de associação, aí às vezes eu saio um pouquinho do trabalho, aí retorno e tenho que dobrar. Eu tenho um filho de 16 anos que infelizmente não mora comigo por questão de flexibilidade. Apesar dele já ser um adolescente, eu não gostaria de deixar ele sozinho em casa. Então ele mora com a avó, porque tem sempre gente dentro de casa. É difícil, Poliana, a gente às vezes não vê os filhos crescerem. Por mais que tenha essa quebra do aplicativo entre um horário e outro, a gente sabe que a gente tem que se dedicar muitas horas de trabalho para poder trazer pelo menos a meta diária e conseguir a meta da semana. Porque a maioria das pessoas trabalham com meta. Então, um dia acaba caindo o efeito dominó em toda a semana. Então, acaba que a gente tem que trabalhar mais. Isso. A gente para, aí você acaba não vendo os filhos crescerem. A gente não tem creche
No horário à noite, que é onde mais tem demanda para aplicativo, não tem uma creche. Então, acaba pagando alguma pessoa para ficar. Às vezes, as meninas não têm apoio da família. Muitas são mães solos. Então, a gente vê que a profissão, ela exige muito da mulher, ela cobra muito da mulher e ela não traz nada de volta. Ela não traz um conforto, não traz uma segurança para a mulher. Porque, como você falou, é uma plataforma. A gente trata com uma plataforma, não com pessoas. Miriam, eu fico a imaginar, a moto é um transporte que você está ali com as duas mãos segurada lá no acelerador e deve doer os braços, deve doer a coluna. Eu que tenho dores de coluna, imagino que o dia todo você em cima desse transporte e de noite quem vai fazer a massagem? De noite quem vai lavar a louça do jantar, porque vocês transportam alimento, mas aquele alimento não é de vocês. E levam alimento para alguém que está precisando, mas de vocês, né? Leva todo o carinho, mas quem cuida de vocês à noite? O filho também, que você diz, a escala é 7x0. Trabalho 7 dias na semana e a gente terceiriza a quem a gente quer bem e de repente a gente procura esse amor e não vem. Mas vem outras consequências, como o excesso de trabalho, a síndrome de burnout. E eu sei como isso exige da gente. A gente está sendo muito racional, trabalhando, 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 e agora a gente quer descanso. A gente quer falar da escala, do fim da escala 6x1, de vocês é o fim da escala 7x0. A gente quer esse tempo, a gente quer essa proteção, a gente quer mais direitos. E quando você se acidenta, você já se acidentou? Já sofreu um acidente? Graças a Deus, depois que eu comecei a trabalhar por aplicativo, eu acho que eu vi tantas pessoas ligadas a mim sofrendo um acidente, se mutilando e até morrendo também, que eu tomei uma postura de mais cuidado no trânsito. Sim. Eu não sofri, mas a gente teve diversos relatos na associação. A Nanda sofreu um acidente, fraturou a bacia e quebrou o pé. Foram 90 dias acamada. Sai de casa e não sabe como é que vai Não voltar, né? sabe Com se esse vai voltar. trânsito, com essa violência no semáforo, com essa violência, esse estresse das pessoas nos carros, querendo chegar cada vez mais rápidos. As ruas estreitas de João Pessoa, chuva, empecilho, obstáculo, água, às vezes para o motor da moto. Eu fico a imaginar os desafios também, quem trabalha com tudo isso. É a bag apertando a mama da gente, é o capacete que está lá com o brinco, é o celular que a gente não consegue atender. Imagino o quanto pressiona, o quanto você tem que dar essas respostas na entrega, tá sempre sorrindo. Tem alguma entrega que te marcou? Tem uma que me marcou de uma forma negativa. Puxa vida. Eu fiz uma entrega e era um prédio de 4 andares de escada. E o rapaz falou: Olha, eu te dou R$ 2 para tu subir. Aí eu disse: Vamos fazer o seguinte, eu dou 2 para tu descer e tu fica com 4. Ele não gostou, não. Ele desceu muito bravo, tomou com agressividade o pedido da minha mão, não entregou o código, porque o código é uma forma de segurança tanto do aplicativo, do Sim. cliente e do entregador. Sim. Por minha segurança, eu me afastei para poder relatar. Uhum. Porque até que se prove o contrário, é o cliente que está correto. Sim. Então, a gente já teve relatos de motogueiros que foram agredidas pelo dono do estabelecimento, Puxa vida. agredidas pelo cliente. Puxa vida. A gente já foi agredida por motorista no trânsito também. Puxa vida. Diariamente. A gente Sim. é xingada, a gente leva trancão, a gente leva fechada. Então, assim, é uma profissão que ela marca mais a questão negativa do que a positiva. A gente conseguiu o espaço de ser vista como mulheres trabalhadoras de aplicativo há 3 anos. Então, Muito recente, é né? Muito novo demais. Então, as plataformas nem se adaptaram, que tiveram tempo para se adaptar. 3 anos para a gente é pouco, mas para eles é muito. Então, eles nem se adaptaram. A única coisa que eles adaptaram foi colocar Miriam é entregadora por aplicativo. Miriam é motorista por aplicativo. Só isso, mas benefícios são poucos. Então, a gente fala mais mal do que bem. Miriam, por exemplo, eu que sou mulher, eu gostaria de andar com mulher. No aplicativo, teria uma forma que eu pudesse dizer com quem eu queria, se era feminino ou se era masculino. Se eu quisesse, não, eu quero ir com mulher. Eu quero ir do meu trabalho para minha casa com uma mulher.
Teria essa alternativa no aplicativo? Hoje, a gente tem para a mobilidade de 4 rodas. Sim, no Uber, no caso. Isso. A mobilidade de 2 rodas é a motorista mulher que escolhe se quer levar só mulheres ou ambos os sexos. Mas ainda está, acho que em estudo ainda, mas carro é possível. Acho que eles estão começando a adaptar as 2 rodas recentemente para poder fazer, porque assim, a passageira mulher, ela usa mais o aplicativo do que o homem. Sim. O estudo é recente, mas O mostra aplicativo que para comida ou para passeio? ambos, Sim. principalmente para a mobilidade urbana, ele é mais usado por mulheres. Agilidade, mulheres são mais proativas, tanto no trabalho, em casa. Então, o aplicativo está sendo mais usado pelo sexo feminino. E foi um questionamento que fizeram, a gente quer escolher. Sim. Então, eles estão estudando ali alguns de mobilidade urbana e estão adaptando aos poucos. Existia um aqui em João Pessoa, mas era de 4 rodas. Imagine que eu estou na universidade, a aula termina tarde, 10 horas da noite, e eu quero vir com a mulher para casa. Imagino que eu moro distante e eu quero me dar mais conforto e segurança que minha filha vá para a escola com uma mulher também. Então, acho que essa modalidade, essa opção da gente dizer ou é homem ou é mulher, deveria ser muito acessível para que a gente pudesse também intervir. Não é que a gente vá desprezar os homens, não. Tem homens extremamente gentil, eu já peguei vários Uber, transporte por aplicativo, mas a mulher dá um caráter mais de segurança, de harmonia e que a gente não vai sofrer assédio. O perigo está em todos os lados, né? Tá, quando a gente sai de casa, está no trabalho, está no trânsito, está numa praia, está no cinema. E eu imagino, você já sofreu algum tipo de assédio? Como Já mulher? diversos. E não só eu, como quase todas as meninas. A gente vai fazer uma entrega. Agora não tem tanto nos apartamentos, porque a gente agora não é obrigada a subir. Sim. Mas quando era obrigada a subir, muitas foram recebidas de toalha, de cueca, entra para tomar um café, para alguma Deus. coisa. O rapaz, eu fiz uma entrega, o rapaz fez. Como é que você se protege? Eu disse, não, eu uso protetor solar. Ele disse, mas a sua pele é tão bonita. Acho que se você pegasse um bronze ia ficar bonito. Não dá para pegar uma praia comigo e mostrar um bronze, não. Para não arrumar uma confusão, eu só agradeci pela entrega e saí. Então a gente. A questão de usar, eu uso leg por ser mais confortável. Sim. Então, às vezes, traz esse olhar masculino faminto, né? Pela mulher. Então, a gente, às vezes, acaba. Se depara muito com isso. Quando a gente tá de capacete, é todo mundo boy. Mas quando tira o capacete, que mostra a princesa, aí abre os olhos para outras coisas, né? Pois é, e não é obrigado a gente se vestir, se travestir como homem para a gente ser bem tratada, né? Você é uma mulher bonita, é uma mulher elegante, né? E a gente fica pensando, para estar em cima da moto não precisa ser masculinizada. E a sociedade tem que entender isso, que são serviços e esses serviços a gente pode ir do jeito que a gente quiser. Claro que, pelo seu relato, eu estou percebendo a forma como você trata as pessoas com respeito e vejo que às vezes não tem um feedback. E isso a gente precisa dar voz às mulheres, que a gente merece respeito em qualquer que seja a função. Seja mulher no aplicativo, seja uma professora, seja uma agricultora, seja uma doméstica que pega um ônibus lotado para trabalhar em alguma residência, seja uma mulher na política, que não é diferente. A mulher que tem mandato, ela não é diferente de vocês, porque ela também sofre violência, sofre assédio, e até quando a gente vai conviver com esse tipo de rotina de assédio, de feminicídio na nossa sociedade. Então, é importante essas conversas e esses bate-papos para que a gente possa transformar isso em penalidade. Muito mais penalidades, engrossar a lei, engrossar as medidas para que as pessoas respeitem, nem que seja com a forma primitiva, mas a gente vai impor respeito nesse país. Miriam, eu fico a imaginar que tudo isso, vocês ficam rodando contra o tempo. A pressão dos aplicativos, o tempo que você olha, influencia na velocidade de entrega da mercadoria, do alimento? Como é isso? Então, Pauliana, a gente fala que o tempo é o nosso dinheiro. Tudo é cronometrado com tempo para a gente cumprir. Hoje a gente vê alguns aplicativos, um grande, que ele dá 90 segundos para você olhar aonde você vai coletar,
aonde você vai deixar, o cálculo do KM de tudo isso e o valor para ver se compensa. Meu, 90 Então, segundos, 90 Miriam. segundos. 1 minuto e meio só para olhar Não tudo é isso. triste, porque aplicativo de mobilidade urbana são 4 segundos. Meu Deus do céu. Quase que não dá tempo nem de abrir a Então, tela. normalmente a gente é multado porque a principal ferramenta da gente não é a moto, é o celular. Então, quando ele dá um tempo aonde a gente tem que lidar com o trânsito, às vezes não dá para encostar. Todo mundo gosta de receber a pizza quente. É verdade. O atraso não é por conta nossa, mas nós somos penalizados. A gente tem um tempo para chegar no estabelecimento, assim que aceita a corrida, e tem um tempo para chegar do estabelecimento na casa do cliente. A gente teve relato recente de um motoboy que estava fazendo a entrega e infelizmente sofreu um acidente e veio a óbito. A cliente estava. Cadê meu pedido? Puxa vida. Deve estar fazendo outra coisa que não entregou meu pedido. A esposa dele, depois de muitas horas, foi lá e respondeu: infelizmente, o meu esposo morreu Meu fazendo a Deus sua do entrega. céu. Então, o tempo é o nosso dinheiro, Sim, mas também é o nosso maior inimigo, sim, porque obriga a gente a correr. sim. A gente Aí, não corre por uma taxa mínima. imagina, eu fico a imaginar nessas áreas críticas de João Pessoa, né? A subida do altiplano, ali o trevo de Mangabeira, os bancários, assim, quando está no tempo, nos horários de pico. Como é que vocês conseguem? Vão pelas calçadas, atalhos, como é que vocês A gente conseguem? não pode mais porque tem muita câmera, né? Qualquer flash é um Multa. comprovante de residência atualizado. Puxa vida. Então, acaba prejudicando mais o veículo. Sim, Infelizmente, tudo é por nossa conta. Então, a manutenção do veículo. O veículo, ele acaba se desgastando mais, porque quanto mais eu seguro a embreagem, vou ali, soltando aos poucos, mais vai desgastando o cabo da embreagem. Então, acaba que a gente está tendo trânsito até de moto, porque João sim. Pessoa está lotada de veículos. Então, o que está acontecendo é constrangimento. Quando a gente não chega no horário que o aplicativo define para a gente chegar, a gente é penalizado. Existe uma questão de score. O score, ele vai dizer se você vai receber mais entregas ou não. Puxa, até isso é medido. É medido comparecimento, é medido a avaliação do cliente, ele impacta muito. Eu queria até pedir esse espaço para você, Sim, quando sim, eu não sabia que você impactava receber tanto. um pedido do Sim, entregador ou da entregadora e você puder avaliar, sim, isso vai ser muito positivo para ele, sim, porque vai manter o score dele sim, alto. Se puder dar uma gorjeta de R$ 2, sim, adianta ele ir para casa sim, também. sim, Porque a gente quer. A nossa única sim, missão é fazer a meta e voltar em segurança para a família. sim. Eu fico a imaginar, nos horários de fome, que é almoço e jantar, são os horários que vocês estão trabalhando. E como isso deixa para nós essa mensagem, né? Eu estou na minha casa, no horário do jantar, não quero fazer o jantar, vou fazer um pedido e alguém, que é um ser humano, que é uma mulher, vem entregar na minha porta esse alimento. E não custa nada a gente chegar lá e dar uma curtida e dar uma avaliada. Isso é muito importante você falar isso, como meio de melhorar o score. Exatamente, Pauliana. Voltando para o assunto da mulher, a gente fez um estudo que fala que a mulher, quando ela está no período menstrual, ela perde muitas vitaminas do Sim, corpo. sim, A gente não se alimenta corretamente porque a gente verdade. trabalha enquanto está todo mundo se alimentando. Então, a gente não repõe Sim, essas vitaminas. puxa vida. A questão do preparo físico traz uma questão ali com um olhar humanizado. A gente não se alimenta bem, nos horários corretos, a gente não se prepara fisicamente, porque todo o custo da gente é alto, porque é tudo por conta da gente. Então, a Mire, gente. a bag, essa camisa, as botas, a moto, é tudo por conta de vocês? Tudo é custeado, até o plano de celular, de Porque a internet. bag, então, é algo que Celular, é o EPI, o internet. capacete. A bag leva a propaganda dos Pois é, aplicativos, né? A pois é. gente tem que comprar absolutamente tudo. Puxa Que vida. bag dura em torno de 6 meses ali, Sim. então de 6 em 6 meses a gente tem que estar renovando. Eu vejo que outras classes de trabalhadores, a polícia recebe o coturno, recebe o fardamento, recebe o seu instrumento de trabalho, que é a arma. No hospital, as pessoas recebem também o jaleco,
mas com vocês ainda não. O correto seria a gente usar os EPIs completos. Na Lei 12.009, que é antiga, mas que não se enquadra com a gente, ela fala que tem que ter cotoveleira, joelheira, luva apropriada, porque quando a gente cai, o impacto é logo Sim. pôr as mãos no chão, capacete, antena corta-pipa, um monte de coisa. Mas os aplicativos, eles são flexíveis, então não obrigam a gente a usar isso. Mas isso faz muita influência quando a gente cai, Sim, é verdade. porque de certa forma protege, né? Protege. Como é EPI, mas e como não está regulamentado ainda, está aí esse problema aí para a sociedade, para Brasília resolver. Os motociclistas hoje estão entre as maiores vítimas do trânsito brasileiro. No Brasil, cerca de 33 motociclistas morrem por dia em acidente de trânsito. As motos já representam quase 40% das mortes no trânsito no país. E os acidentes com motos já representam cerca de 60% das internações do SUS relacionadas ao trânsito. Ou seja, o trabalhador que move a cidade muitas vezes está trabalhando sem proteção. Quando a gente escuta vocês, a gente percebe que o problema não é só do trânsito, é saúde, é dignidade, é esperança, é busca por renda, é segurança, é construção de futuro. A pergunta é: o Brasil vai continuar dependendo dos motoboys e motogirls sem protegê-los? Quando existe vontade política, é possível criar mecanismos de proteção para esses profissionais. Chegando à Câmara Federal, pretendo criar o Programa Nacional de Proteção a Motoboys e Motogirls. É a Lei Rota Segura. O que esse projeto pode criar? Primeiro, o Seguro Nacional Obrigatório Subsidiado, um Fundo Nacional para atender acidente, invalidez, afastamento temporário, auxílio família em caso de morte, auxílio maternidade. E outro ponto que a lei trata é pontos de apoio para entregadores nas cidades, que está aí algumas leis estaduais, mas não são obedecidas. Parcerias federais como o município pode criar isso. Água, banheiro, carregador de celular, área de descanso, apoio psicológico, orientação sobre primeiros socorros. A lei ainda vai assegurar incentivo federal para equipamentos de segurança, desconto ou financiamento para capacete certificado, jaqueta reflexiva, bag de motociclistas, antena corta-pipa, manutenção preventiva, além de criar também de regulamentar metas abusivas dos aplicativos. Obrigar a transparência, acho que é o mais importante. Tempo de entrega, algoritmo, bloqueios, punições automáticas. Quanto é que você ganha, quanto o algoritmo ganha, quanto a empresa ganha, acho que é importante a gente saber disso. E impedir metas que incentivam a imprudência. Programa Nacional de Faixa Azul. Expandir corredores seguros para motos nas grandes cidades, saúde mental do entregador, criar a política nacional de prevenção ao estresse e fadiga, privação de sono, burnout do trabalhador de aplicativo, entre outras. O Brasil inteiro recebe entregas todos os dias, mas chegou a hora do Brasil cuidar de quem sempre entregou tudo. Miriam, é um prazer enorme te receber aqui. É sobre trabalho, é sobre esperança, é sobre relacionamentos, é sobre a política do empoderamento de mulheres, é sobre esse novo conceito de mulher sobre motos, que empodera as mulheres de certa forma, que a gente pode trabalhar no que a gente quiser. E eu quero deixar esse espaço livre para você. O que faltou a gente conversar aqui que você queria repor? Faça suas considerações finais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o espaço, Poliana, para a gente, para Miriam, representante da AMEM-PB. É de uma gratificação enorme, em nome de todas as meninas que eu faço para você. É muito importante ver que mulheres estão dominando diversos setores de trabalho. E é mais importante para a gente ver que isso está se espalhando, o que a gente criou aqui na Paraíba, que é a Associação AMEM-PB, a primeira do Brasil, só de mulheres. Então, o que a gente está plantando aqui está se espalhando pelo Brasil. Então, o que eu quero deixar de mensagem aqui, Poliana, e agradecendo o espaço também mais uma vez, é que as pessoas olhem com carinho para esses trabalhadores, principalmente para essas trabalhadoras. Essas mulheres trabalham de 12 a 14 horas, mas elas ainda trabalham em casa, com família, com casa, com marido, com esposa, com filho, com cachorro, com gato, com tudo. É exaustivo. Então, Trabalho. são mulheres que estão dedicando mais de 20 horas por dia de trabalho. A gente precisa que a sociedade olhe para a gente com carinho.
Veja que por trás do seu pedido ali, entregue o seu remédio, o seu documento, o que seja, que as pessoas tenham a empatia de olhar que ali tem uma pessoa. Verdade. E que nosso desejo é só um, é voltar para casa. Isso. A gente grita e clama que nós somos trabalhadores. Empresa nenhuma no Brasil leva 700 trabalhadores nas costas como os aplicativos. 700 mil trabalhadores. 700 mil trabalhadores no Então, os Brasil. aplicativos é o maior empregador desse país. 700 mil trabalhadores, é quase 1 milhão de pessoas. Exatamente. Então, o que é que acontece? A gente precisa dos direitos. As Isso. pessoas deixaram o trabalho formal Sim. para viver na falsa autonomia do aplicativo. Então, se não tiver um olhar, Sim. são pessoas diariamente, são nossos parentes, são os nossos amigos e amigas que estão deixando a família em luto, estão deixando aquele espaço ali que a gente tinha de conversa vazio. Então, é para toda a sociedade, seja o motorista que tenha um cuidado com o motociclista, seja o motociclista também que tenha cuidado no Sim. trânsito. Mas principalmente os aplicativos, as pessoas e os parlamentares. A gente Sim. precisa de uma política voltada para esses trabalhadores que estão adoecendo. Verdade. Daqui a 5 anos, 6 anos, 7 anos, as pessoas vão ver as doenças de carregar Sim. peso, de má postura, de longas jornadas em cima de motos. De exaustão. Praticamente isso. São 700 mil trabalhadores. Nenhuma empresa no Brasil emprega tanto. É um emprego real e veio para ficar. Se veio para ficar, precisa regulamentar, precisa lei que garanta proteção igual a qualquer trabalhador. Conte conosco, viu? Conte conosco, as motogirls, não só da Paraíba, mas que estão inspirando o nosso Brasil. Conte conosco, conte com a nossa atitude e por mais mulheres nesses espaços. Simbora. Simbora. Esse não é um podcast sobre política. É sobre gente. Porque antes de existir qualquer projeto de lei, precisa existir escuta. Esse foi o Paraíba Pode. E a próxima conversa pode mudar vidas também. No próximo episódio, teremos a honra de entrevistar mais paraibanos e paraibanas que trabalham duro para desenvolver a nossa Paraíba, o nosso Brasil. Foi uma honra entrevistar uma mulher muito inspiradora, forte e guerreira como você, Miriam. Obrigada a quem nos deu a honra de prestigiar esse primeiro episódio do nosso podcast. Que Deus nos abençoe sempre. Até o próximo Paraíba Pode.